Enquanto que a teoria neomalthusiana ela vai apoiar o planejamento familiar para reduzir os problemas econômicos, como um meio para minimizar os problemas econômicos, a partir do uso de anticoncepcionais, de esterilização em massa, enfim. Essas são as propostas do neomalthusianismo. A teoria reformista vai pregar a ideia de melhorias na qualidade de vida das pessoas, de melhoria nas condições sociais, principalmente aí a partir da geração de renda e de melhoria da educação. Portanto, nós vamos ter aí essas duas teorias debatendo aí a questão demográfica a partir do pós-guerra, no qual nós teremos aí um boom do crescimento da população que ainda continua a crescer, só que provocado por esses países já citados e outros que agora também, a partir dos anos 70, 80, exemplo da China, da Índia, ali do sudeste da Ásia, da África também subsaariana, enfim, da América Latina, a população continua a crescer, mas não mais provocada, proporcionada pelos países que primeiro se industrializaram, que primeiro provocaram aquele crescimento mais rápido da população a partir da primeira revolução e da segunda revolução industrial. Na verdade, esses países já apresentam um regime demográfico de redução da taxa de natalidade a níveis preocupantes, e também vem ocorrendo um aumento da expectativa de vida. Situação essa de regime demográfico de envelhecimento da população e de um número cada vez menor de jovens na sociedade. Essa mudança, essa transformação também vem sendo provocada por mudanças culturais, transformações econômicas que têm feito com que as mulheres busquem primeiro se estabelecer no mercado de trabalho, as pessoas buscam mais estabilidade financeira, se qualificar primeiro, há também o acesso de métodos conceptivos que faz com que as famílias, as pessoas, os casais se planejem, E isso tem levado a uma redução gradativa do número de jovens na sociedade e, consequentemente, com a melhoria da qualidade de vida, nós temos o aumento cada vez maior da expectativa de vida. Então, esses países desenvolvidos eles já estão vivenciando um regime, inclusive, preocupante para a economia, assim como também para a própria organização governamental, a curto, médio e até mesmo longo prazo. Claro que a longo prazo a situação só tende a ser horrenda, horrível para esses países, caso não haja mudanças no regime demográfico, porque as taxas de mortalidade em algumas situações já é maior do que a taxa de natalidade, mesmo sendo as duas muito baixas, ok? Dando aqui continuidade à nossa exposição, nós iremos tratar da estrutura da população, levantando aqui algumas informações básicas sobre a questão da distribuição da população segundo o gênero, segundo a faixa etária e também aos setores econômicos. Ok? Vamos aqui analisar rapidinho o que é que está acontecendo na atualidade e como esses dados eles são importantes para verificarmos as condições, mais uma vez, econômicas, políticas e culturais das nações, dos povos. Com relação à estrutura demográfica, são levadas em consideração principalmente a questão da distribuição segundo o sexo, ou seja, o masculino e o feminino. Nós temos, segundo dados da ONU, nós temos um certo equilíbrio na população mundial no que diz respeito à distribuição por sexo masculino e sexo feminino. No entanto, nós temos alguns países em que o sexo masculino ele é superior, como no caso da China, que esse é o mais tratado por conta de políticas
demográficas que foram aplicadas nos 70, 80, 90 também, no qual fazia um controle da taxa de natalidade, permitindo apenas que os casais tivessem apenas um filho. Só mais recentemente, agora já no século XXI, é que essa lei ela já não tem mais validade, tá certo, naquele país. E isso provocou um impacto bastante problemático para aquele país, porque os casais davam preferência aos meninos, ao sexo masculino, e ocorreu até mesmo um genocídio feminino naquele país. Hoje nós temos lá um número muito alto de homens, né, bem superiores ao número de mulheres. Já aqui mais para o Ocidente, e o exemplo do Brasil, nós temos um número maior do sexo feminino. Embora, segundo dados, nasçam mais homens do que mulheres, só que aqui no Brasil nós temos aí uma relação de aproximadamente, para cada grupo de 100 mulheres, nós temos 96 homens, aproximadamente. Isso, a situação ela é um pouco diferente no espaço rural, porque lá não, os homens são maioria. Para cada 100 mulheres nós temos 108 homens aproximadamente, só que a quantidade de homens que vivem no meio rural, de pessoas na verdade que vivem no meio rural, é menor, porque são países urbanizados em que a população em torno de 80, 85% já vivem nas áreas urbanas. Então não chega a ser um número tão significante assim, né, significativo para a estrutura da população. Mas por quê? Por qual motivo as mulheres são maioria? Porque, primeiro, elas vivem mais, embora nasçam mais homens, como já tratado aqui, mas ali a partir dos 25, 30 anos, em praticamente todas as faixas de idade, as mulheres elas são em maior número, porque os homens estão mais propensos à violência, ao alcoolismo, ao uso de drogas, enfim, todos esses fatores, assim como também algumas doenças que poderiam ser tratadas quando identificadas no início, acabam levando muitos homens também à morte, a uma morte prematura. E as mulheres, por ter uma cultura de prevenção mais ativa, mais presente nesse sexo, né, há um número maior de mulheres com uma idade superior. Não é à toa que as mulheres vivem em média aqui no Brasil em torno de 6 a 7 anos a mais do que os homens. Okay? Então, lembrem, no mundo nós temos um certo equilíbrio. Em alguns países nós temos a predominância de homens, em outros de mulheres, como é o caso do Brasil. Okay? Um outro dado importante aqui na nossa estrutura demográfica é a distribuição conforme a faixa etária da população. Os dados que são utilizados para dividir a população segundo a faixa etária é principalmente utilizado da ONU, que divide a população em jovens, adultos e idosos. Mais comum utilizado é o da ONU, que é de 0 a 19 anos, considerados jovens, de 20 a 59 anos os adultos, e igual ou superior a 60 anos nós temos os idosos. No entanto, em alguns países nós temos aí de 0 a 14 anos os jovens, de 15 a 60, 65 anos adultos, e a partir dos 60 ou 65 anos, depende bastante da política demográfica de cada país, nós temos aí os idosos. Ok? Em países em que há um número maior de jovens, há uma proporção muito alta de jovens, é sinal de que o país ainda tem um regime demográfico bastante jovem, é sinônimo de que o país apresenta ainda níveis econômicos, sociais ainda a ser melhorados. Enquanto que aqueles países que apresentam uma grande proporção de idosos na composição etária do país, tende a ser aqueles que apresentam um nível de desenvolvimento já
já bastante favorável e fazendo com que a taxa de expectativa de vida viesse aumentando gradativamente na sociedade. No entanto, só para relembrar, essa mudança no regime demográfico traz alguns problemas políticos e econômicos, porque um número cada vez menor de jovens irá trazer problemas maiores a médio e longo prazo para a economia, porque quem irá substituir os adultos no mercado de trabalho? Assim como também um número maior de idosos, quem irá sustentar esse volume alto de idosos na sociedade? Porque quem os sustenta são os trabalhadores. Quem os sustenta é a economia dinâmica, né? Uma economia que apresenta uma dinâmica produtiva, de certa forma, que tenha uma proporção de produtividade benéfica, e isso é provocado pelo um número maior de adultos que estão aí na faixa etária que podem ser aproveitados para o mercado de trabalho. Então, a distribuição por faixa etárias também acabam que nos dando algumas indicações importantes sobre a dinâmica econômica e até mesmo as perspectivas da dinâmica econômica. Uma outra estrutura importante a ser destacado aqui, vou aqui apagar essa primeira, para termos aqui um pouquinho de espaço, é a distribuição da população segundo os setores da economia, ou seja, uma distribuição setorial. Nós temos na economia 3 principais setores, que é o setor primário, que corresponde a agropecuário e extrativismo natural. Nós temos o setor secundário, que corresponde à indústria. E temos o setor terciário da economia, que corresponde ao setor de serviços e comércio. A distribuição da população pelos setores econômicos também nos indica uma informação bastante relevante, pois países que apresentam um número alto de pessoas ainda ocupadas no setor primário é sinônimo de países que pouco se urbanizaram, pouco se industrializaram. São mais comuns ali nos países da África subsaariana, em alguns países do sul e sudeste asiático, na América Central, em que são economias agrárias ainda ou extrativistas, né? Já países que apresentam um volume maior de pessoas concentradas no setor secundário e terciário são aqueles que vivenciaram ou estão vivenciando o processo de industrialização. Os países mais desenvolvidos apresentam um volume muito alto de pessoas ocupadas aqui no setor terciário da economia. Na situação do Brasil, nós temos aqui uma porcentagem em média de 10% no setor primário, de 60% a 65% aí no setor terciário e o restante aqui de 20% a 25% no setor secundário. Portanto, nossa economia ela apresenta aí alguns indicadores de que nós estamos com características de país com economia urbana dinâmica. No entanto, nós temos que considerar que a nossa economia apresenta alguns problemas sérios na distribuição da população em idade ativa, que em alguns países é acima de 15 anos, né, de 15 anos. Até pouco tempo aqui no Brasil a idade utilizada era a partir de 10 anos, hoje já a idade utilizada é a partir de 15 anos, que são considerados força de trabalho, né, para a economia, que estão trabalhando e que tem aí uma maior propensão, uma maior possibilidade de se ocupar na economia, produzindo renda. A partir aqui da população em idade ativa, nós temos a população economicamente ativa, ou seja, aquela que está
trabalhando ou está em busca de emprego, tá certo? E que tem possibilidade de geração de renda. E temos a população desocupada, que diz respeito aos desempregados, mas que estão aí em busca de emprego, ok? Então nós temos aí a população ativa e a população economicamente ativa. E temos a população economicamente inativa. Aqui nós temos os chamados dependentes na sociedade, que são os idosos, que são as donas de casa, os estudantes, os detentos. Eles se enquadram aqui na população economicamente inativa. Hoje, no Brasil, nós ainda vivenciamos o chamado bônus demográfico, que é uma relação entre os dependentes e a população ativa, a população em idade ativa. Nós temos ainda um número menor de dependentes, embora haja aí estimativas e perspectivas demográficas que esse bônus demográfico é cada vez menor, podendo chegar até mesmo a uma situação de fim do bônus demográfico, ok? E temos aqui a distribuição da população segundo o sexo, segundo a faixa etária, segundo aos setores da economia, em que esses dados eles são muito importantes. Indico a todos vocês que quem já tem o hábito, passe a ter o hábito de fazer a leitura de tabelas, de gráficos, porque é muito comum serem cobrados nas provas, no Enem principalmente. Então, ter essa prática, ter essa prática e ter esse domínio da leitura desse tipo de linguagem é muito importante na geografia, ok? O estudo da população exige bastante esse domínio, ok? Bem, vamos para uma outra parte da nossa exposição. Daqui a pouquinho